Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um esclarecimento para a libertação de muitos que se encontram presos pela a religião nos nossos dias. Então, hoje nós vamos falar sobre a história do dízimo, o seu começo e o seu fim. Então, não sai daí, fica conosco e vamos aprender juntos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Se você tem nos acompanhado em nossos estudos, continue se inscrevendo, continue deixando o seu like, continue apertando aí o seu joinha. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Deus abençoe a todos. Muito bem, vamos lá. A história do dízimo, o seu começo e o seu fim. O dízimo tem base bíblica? Sim. O que Jesus falou sobre o dízimo? Os primeiros cristãos cobravam o dízimo? Pergunta. Quando foi estabelecido o dízimo na igreja? Você sabe? Então vamos para mais um estudo. O dízimo tem base bíblica, sim, porém nunca foi dinheiro. No Antigo Testamento, o dízimo, no livro de Gênesis, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, lá em Gênesis 14, versículo 18 ao 20, isto foi antes da lei. Com a liberação do Egito, a legislação do Sinai, descoberta ao mundo judaico, o dízimo passou a fazer parte da instituição legal com Moisés e o povo hebreu, ou povo de Israel. Necessária para sustento e manutenção do templo. Muito bem. Muitas práticas ganharam legalidade com a lei, inclusive o dízimo, que foi feito antes da lei. Hoje, o sistema religioso usa este argumento para provar que os dízimos ainda estão de pé, que não é verdade. Mas o fim dessa legislação também pôs fim a esta prática. A primeira aliança, louvado seja Deus, acabou. A aliança trocou de dedo. Vamos continuar. Em referência à instituição, o uso do dízimo, podemos citar as seguintes passagens sobre a oferta, lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 20 ao 29, nós vamos encontrar sobre essas ofertas. Sobre os dízimos, nós vamos encontrar em Levítico 27,
verso 30 ao 34. O dízimo para o serviço do Senhor, nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 ao 29. Portanto, o dízimo tem base bíblica, porém nunca foi dinheiro. Agora vamos ler a parte onde foi legalizado o dízimo e o que era o dízimo. Levítico 27, do 30 ao 32. Então tá aí a palavra de Deus. No texto está claro que era 10%. E quando o próprio Senhor diz que era para ele, isto era um símbolo, tudo o que se arrecadava ia para a tribo de Levi. Essa tribo não existe mais ninguém da tribo de Levi nos dias de hoje. Pois eles que ficavam responsáveis pela manutenção do tabernáculo, mais tarde o templo, era desta tribo que eram nomeados os sumos sacerdotes. Isto está registrado em Número, capítulo 18. Em resumo, a lei do dízimo era de tudo que fosse produzida pela natureza, deveria ser reservado 10% para Deus. Esse 10% era entregue no santuário. Santuário aqui é o tabernáculo. Tabernáculo dos hebreus. Templo de Jerusalém. Era para ser entregue lá. Agora, tem uma passagem que os fãs ardorosos do dízimo defendem que o dízimo é dinheiro. Eles encontram em uma passagem em Deuteronômio 14, verso 24 a 26, onde fala sobre o dinheiro. Como vocês podem notar, assim, sem fazer alguma análise mais profunda do texto, que não tem a ver com pagamento em dinheiro, olha aí, irmão, e muito menos dentro da realidade de hoje. Algumas passagens diz que de 3 em 3 anos o dízimo deveria ser colocado na porta dos levitas, dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos. Então o dízimo era para ser entregue, colocado na porta dos levitas, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar do santuário ou do tabernáculo, para que eles pudessem comer até ficarem saciados, satisfeitos, né? Nada a ver com a obrigação de dar dízimo. Vamos se libertar, né, irmãos? Acordar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa legislação religiosa não existe mais. Terminou na queda do templo no ano 70. As 12 tribos já não existem. Se formos procurar, não existe ninguém da tribo de Levi. Então o dízimo
acabou com a queda do templo e com o término dessa legislação mosaica. A aliança mudou de dedo. Muito bem. Nada a ver com a obrigação de dar o dízimo, e vimos até aqui gestos de solidariedade e de generosidade. O dízimo era uma obrigação no Israel bíblico. Por tratar de ser uma nação religiosa. Era como se fosse um imposto que hoje todos pagamos para o governo brasileiro, que não é religioso. Naqueles dias, não somente em Israel, havia práticas de dízimos, impostos, haviam cobrança de imposto na Grécia Antiga, na Mesopotâmia, no Egito, na Índia. Eram práticas legalistas. E hoje se ignorou tudo este contexto de imposto e só se aproveitam para falar do dízimo de Israel. E o pior, não deixam claro que o dízimo nunca foi dinheiro. O sistema religioso te enganou mais uma vez. Então, concluímos que o dízimo tem base bíblicas, mas, de modo nenhum, essa base bíblica pode ser aplicada nos dias de hoje e nunca teve nada a ver com dinheiro. Tá bem claro, né, irmãos? Jesus e o dízimo. Vamos ver agora o que Jesus disse sobre o dízimo. Lembrando que Jesus de Nazaré vivia sobre a legislação, a lei mosaica de Deus. Portanto, o dízimo aqui também estava de pé. Por que o dízimo no tempo de Jesus estava de pé? Porque Jesus nasceu sobre a lei, sobre o regime da lei, legislação mosaica. Jesus era judeu. Oh, irmãos, quanta ignorância! Louvado seja Deus de muitos irmãos que estudam a Bíblia e dá o dízimo no nome de Deus, no nome de Jesus, dá o dízimo pela fé, e tudo isso era uma lei para o povo de Israel, era uma legislação mosaica para o povo hebreu, e não era dinheiro. Louvado seja Deus. Jesus de Nazaré só falou uma única vez sobre o assunto do dízimo. Nós lemos em Mateus 23, 23. Jesus aqui estava criticando os fariseus porque estes se agarravam no aspecto formal da lei e nem sempre atendiam à essência da lei, o espírito da lei, que era para se tornarem melhores pessoas, né? E eles não deveriam omitir o dízimo, portanto, mostrar uma postura de Jesus de Nazaré, muito bem, apoiando o dízimo, porém, como ele falei, Jesus de Nazaré, enquanto vivo, cumpriu a lei. Eles não deveriam omitir o dízimo.
portanto, mostra uma postura de Jesus de Nazaré, apoiando o dízimo, porém, como eu falei, Jesus de Nazaré, enquanto vivo, cumpriu a lei. Em nenhum momento na Bíblia, a figura principal do cristianismo disse que o dízimo se trata de dinheiro. E, por outro lado, Jesus chama os fariseus de hipócritas porque dão mais valor ao dízimo do que ao aspecto moral da lei. Então, com o advento da derrubada do templo no ano 70 depois de Cristo, o dízimo perdeu o seu efeito prático entre os judeus. Hoje não cobram mais o dízimo. Os judeus lá, irmãos, essa lei foi feita para eles. E lá, nos dias deles, hoje, eles não cobram mais o dízimo. Porque entre as várias diáspora de Israel, foi se perdendo a sua tradição, e o Israel de hoje não tem mais a sua identidade, ninguém sabe a sua tribo, porque pela lei teria que ser entregue à tribo de Levi, e não é o dinheiro, são produtos, louvado seja Deus, que são sementes, né, plantados no campo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Os primeiros cristãos, falando até agora sobre o aspecto judeus e os cristãos da primeira era ou do primeiro século, como viam o dízimo? Como será que eles, os apóstolos, aquele povo do primeiro século, viam o dízimo? Vamos procurar no Novo Testamento se encontramos resposta de dízimo. Vemos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses dizendo que estava cansado, fadigado pelo seu trabalho para não ser pesado a nenhum irmão. Portanto, não havia, pelo menos nem nesse período, alguém cobrando os dízimos em dinheiro. 1 Tessalônica, capítulo 2, verso 9. Então ele diz aqui que ele trabalhava cansado e fadigado pelo seu trabalho para não ser pesado aos seus irmãos. Então por que esse pastor aí não vai trabalhar, né? Por que o presidente também não vai trabalhar, né? Do ministério, né? Por que esses obreiros aí não querem trabalhar e querem ser pesado aos irmãos, né? Punindo, suspendendo dos trabalhos, porque o irmão não é dizimista, está fora da Bíblia, é antibíblico o que eles fazem, né? Estão enganando o povo de Deus, que se tornam cegos pela fé, né? Porque em nome de Deus sustentam um monte de gente, de pessoas que se dizem líderes, escravizam o povo de Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Para quem não sabe, a profissão de Paulo era fabricar tendas. Conclusão, Paulo trabalhava, o apóstolo dos gentios ou dos pagãos, né, naquela época. Hoje colocaram o nome aí, gentios, um nome mais assim, suave, né?
em questão aos pagãos, né? Muito bem. E na segunda carta de Paulo, reitera o seu posicionamento, segundo a Tessalonicenses 3:9. Ele diz que trabalhava de noite para não ser fardo pesado a ninguém. Tá vendo aí, irmão? Porém ele ressalva que até merecia receber alguma coisa. Segundo Tessalonicenses 3:9. Em 1 Coríntios capítulo 9, vemos Paulo fazendo uma choradeira, dizendo que trabalhava muito e se esforçava muito e não queria nada em troca para não criar obstáculo ao Evangelho. E a gente começa a observar os impostos que eram cobrados no tempo de Jesus do povo judeu. Os romanos os oprimiam. Eles viviam oprimidos, pagando impostos para o governo romano. Louvado seja Deus, eram tomadas muitas das vezes as suas posses à força. E hoje nós vivemos isso dentro de um sistema religioso corrupto, que escraviza o seu povo em nome de Jesus, em nome de Deus. E a gente observa os grandes templos, as grandes catedrais, tudo com o dinheiro do povo. Quanto dinheiro não se arrecada em nome de Deus para enriquecer homens que estão por trás dos bastidores, com nome de bispo, de apóstolo, de reverendo, e que não querem levantar uma palha. Mas essa legislação mosaica da lei do dízimo acabou-se. O fim da lei é Cristo. Abre os olhos, irmão. Muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 9, vemos Paulo fazendo uma choradeira, né? Dizendo que trabalhava muito, se esforçava muito, e não queria nada em troca para não criar obstáculo para o Evangelho. O que havia naquela época era que os judeus se convertiam ao cristianismo e eram expulsos de suas casas, né? Passando a viver em comunidade. Eles vendiam o que tinham e passavam o valor para os líderes ou para os apóstolos da comunidade. Foi o caso de Ananias e Safira, vocês lembram bem desse evento bíblico, né? Louvado seja Deus. Aqui, ainda na primeira carta de Paulo, capítulo 16, verso 2, Paulo realiza uma coleta em dinheiro para ajudar os necessitados da cidade de Jerusalém. Nós vemos aquela coleta pacífica, onde cada um deu, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus propôs no seu coração. Capítulo 16, verso 2, não tem nada a ver com o dízimo. Já em Filipe, Paulo agradece aos irmãos no capítulo 4, verso 15 e 16, por causa daquilo que mandaram para Paulo, certamente na viagem a Tessalônica e Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 14 e 16. Quando ele viajava para Tessalônica, está registrado aí no capítulo 4 de Filipenses, verso 14 e 16, porém o texto não especifica se foi dinheiro. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, foi conhecido como o primeiro concílio da igreja primitiva ou do cristianismo. Ali foi regida uma carta
desobrigando quem seguisse o cristianismo não era obrigado a cumprir a legislação judaica ou a lei de Moisés. Portanto, os chamados cristãos não iriam mais seguir a Torá e nem seria obrigado a dizimar. Então tá aí, meu querido. Nós vemos aí no mundo religioso de então, da nossa época, os nossos líderes, muitos deles já estão se tornando judeus religiosos. Vemos muitos com aquela kippá, aquele chapeuzinho que põe na cabeça, para enganar o povo, de uma forma. Outros põem a cruz lá em cima do púlpito para o povo enxergar de longe, porque todo o povo já foi catolizado. Eles têm o costume de fazer até o sinal da cruz. Agora, quando entra na igreja e vê uma cruz no púlpito, fala, não, essa é a igreja. Eles cantam, louvam, um pouquinho diferente da igreja católica, mas está a cruz lá, é aqui que eu vou ficar. Tudo para cativar o povo na escravidão religiosa. E nesse capítulo 15, nós encontramos um concílio dos apóstolos a libertar, de uma vez por toda, da lei judaica, os cristãos que estavam se convertendo a Cristo, da lei e da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, louvado seja Deus, e nem seriam obrigados a dizimar. Então os apóstolos naquela época já tomaram essa decisão e em unânime eles decidiram isso. E só esta passagem é que ficou acertado nesta carta, já eliminaria qualquer discussão a respeito do dízimo. E essa mesma discussão aconteceu em Gálatas, capítulo 2. Paulo desobriga os gentios a seguirem a lei de Moisés. Está bem claro ali no capítulo 2 de Gálatas. Você começa a ler ali, você começa a entender Paulo desobrigando os gentios a seguirem a lei de Moisés, sendo assim determinado o pagar da lei de Moisés no mundo, Então estava sendo já apagado a lei de Moisés no mundo dos apóstolos. Tanto que Paulo diz que Cristo foi o fim da lei, Romanos capítulo 10, verso de número 4. Nós vamos ler aqui também, abre sua Bíblia aí, se você tiver com ela aí, e no capítulo 21 de Atos, verso 21, vamos ver essa desobrigação, aonde Paulo também, vamos ler o texto, Atos 21, 21, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios. Está vendo? Paulo ensinava todos os judeus que estavam entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Olha aí, irmão. Então a Bíblia, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, você lê tudo isso e você não entende, porque o sistema religioso não deu. O sistema religioso pegou a Bíblia, colocou no liquidificador, bateu e deu para todo mundo tomar. Tem que obedecer essas normas.
e não deixa você pensar, não deixa você ler a Bíblia, entender que essa época aqui é a época da igreja do primeiro século. E se lá os gentios não obedeciam à lei de Moisés, por que você quer obedecer à lei de Moisés hoje, sendo que a lei de Moisés, a aliança, a primeira aliança, já não existe mais. Essa aliança foi trocada de dedo, né? Então, muito bem, que Deus abençoa a sua vida.